eu acho que muitas das igrejas evangélicas de italianos têm uma teologia liberal. Então, gostaria que você comentasse com isso, explicasse só um pouquinho rapidinho o que é uma teologia liberal e o que você tem visto na Itália quanto a isso. Vamos lá, é um ponto delicado, mas vamos lá. Como eu falei no início, né, vou dar aqui a minha opinião e a minha perspectiva, né? De fato, eu sou de acordo, pelo fato de a realidade evangélica de igrejas evangélicas aqui na Itália é muito pequena. Só para você ter uma ideia, tem famílias, isso é uma realidade geral aqui na Itália, que por fim de semana, assim, por exemplo, para ir num culto público da igreja, viajam 80 quilômetros, quase às vezes 100 quilômetros para visitar, para se encontrar na igreja, né? Porque a gente fala, às vezes tem uma ideia das grandes cidades. As grandes cidades têm as igrejas evangélicas, mas a maior parte da Itália não é feita de grandes cidades, é feita de pequenas cidades, os paesinos, como a gente chama aqui. Então, essas pessoas que vivem em paesinos não têm igrejas evangélicas. Então, viajam 80 quilômetros para se encontrar uma igreja. 80 para ir, 80 para voltar. Então, só para você ter uma ideia. E por conta dessa realidade, tudo aqui, quando a gente fala de igreja evangélica e essa realidade dos evangélicos, é sempre algo pioneiro. É algo pequeno ainda que se deve crescer. Isso também, teologicamente falando. Nós não temos muitos seminários, nós não temos muitas escolas, nós não temos muitas literaturas, livros traduzidos em italiano. E isso, então, faz com que a doutrina, a teologia e o conhecimento das escrituras se perca. Então, tem muita gente que tem muito desejo de servir ao Senhor, mas por conta dessa falta de instrução, de oportunidade a um treinamento acadêmico, a um treinamento mais profundo, se perdem naquela superficialidade. E aí, algumas intenções, né? Algumas iniciativas que tiveram no passado são de algumas realidades, de alguns movimentos, que, por exemplo, no Brasil é pouco conhecido, por exemplo, da Igreja Valdese e de outras igrejas, de outros movimentos. É uma realidade que é muito forte aqui na Itália e na Europa, mas que não necessariamente, desde a sua origem, tem uma doutrina sólida. Mas eles têm um movimento grande e eles têm, por exemplo, seminários. E esses seminários se ensinam uma teologia liberal. Resumidamente, o que seria uma teologia liberal? Em uma frase, por exemplo, seria aquelas que não acreditam na suficiência das Escrituras. Vamos dizer assim. Na suficiência. As Escrituras são suficientes. É suficiente para toda e qualquer situação, todo e qualquer tema, toda e qualquer iniciativa. Nós não precisamos de alguma outra ferramenta a não ser as Escrituras para a nossa vida. Nós não precisamos de outra ferramenta, por exemplo, da área humana que não seja as Escrituras. E aí, isso entra todo e qualquer tipo, isso entra na área de definição na sexologia, isso entra na sexualidade, na sensualidade, na teologia, ideologia de gênero, isso está crescendo, mas aqui já também está bem difuso isso. Movimento gay, lésbicos e simpatizantes, aquela coisa toda, que isso aqui existe muito, muito forte. Que mais? Ou seja, toda e qualquer área onde as escrituras não são suficientes e a única voz a ser ouvida, e a gente tem o que a gente diz de liberalismo, né? Então a pessoa é livre, é líbera para ter a sua própria escolha e não está mais sujeita às escrituras. Então essa é a ideia do liberalismo, né? Que vem da ideia do liberal, do ser líbero, né? Do ser livre da minha própria escolha. Então, assim, resumidamente, assim, quando a escritura não é suficiente. Então aqui a teologia e a maioria das igrejas dos italianos não são. Não vou dizer todas, tem muita igreja de italianos aqui que é fenomenal. A igreja mesmo que a gente faz parte aqui, a maior parte dela, a igreja feita de italianos, e é uma igreja que tem uma teologia, digamos, que se aproxima muito mais com aquilo que a gente diria uma teologia saudável. O que mais que eu poderia dizer?
Na área, isso não é um privilégio, né, entre aspas, da Itália, dos romanos e da Europa, mas o nosso mundo hoje é extremamente psicologizado. Então, as pessoas não tratam mais dos seus problemas, dos seus dilemas, os dilemas do coração e os dilemas da busca, né, do ser humano de encontrar sentido, de encontrar paz, de encontrar solução para os seus próprios problemas, anseios e angústias, dilemas do coração, somente nas Escrituras. Se busca outras ferramentas. E aí, o nosso mundo psicologizado hoje colocou na nossa mente, né, na mente desse mundo hoje, que o ser humano pode encontrar resposta nele mesmo, né? E isso invadiu também as nossas igrejas, e as nossas igrejas são muito psicologizadas, isso no casamento, na educação de filhos, na maneira que a gente aborda o mundo à nossa volta, os nossos dramas, e como aquela coisa do encorajamento, você pode, você consegue. As nossas músicas são assim, é muito mais humanista, centrada no homem. A nossa teologia é assim, centrada no homem. A nossa mensagem é assim, extremamente centrada no homem. E poucos são aquelas igrejas que realmente centram a sua mensagem em Deus, na sua palavra e no Evangelho. Isso causa danos terríveis. Aí assim, mas não é melhor ter uma igreja assim do que não ter? Essa é sempre, às vezes, uma justificativa que alguns dão para justificar esse movimento. O que eu diria? Realmente, é melhor ter uma igreja do que ter um boteco, um bar, ou ter jovens ali se drogando, ou fazendo outro tipo de coisa. De fato, é melhor. Mas, eu acho que, como, por exemplo, um doente, ele não fica se tratando num pronto-socorro. Nenhum doente faz tratamento num pronto-socorro. Se você tem uma doença grave, se você tem um câncer, alguma coisa do tipo, você não vai no pronto-socorro. O pronto-socorro você vai para tratar uma coisa pontual, uma coisa ali. Mas se você está com uma necessidade específica, você vai buscar algo mais forte, uma clínica, um hospital especializado e assim por diante. Então, essa mesma metáfora eu uso para dizer, olha, realmente eu acho legal, mas eu diria que talvez essas seriam, entre aspas, não menosprezando, mas colocando assim como pronto-socorro. Mas a gente precisa de igrejas também maduras, algo mais profundo, que possam dar uma boa base e fazer um tratamento mais profundo no ser humano. Que aí precisam de igrejas com uma teologia saudável, que sejam centradas em Deus e não no homem, que sejam centradas em Cristo e não no homem, que sejam centradas no Evangelho, na mensagem do Evangelho, e não necessariamente no homem, né? Então esse contraste, e que é muito sutil, que nem aquilo que a gente falou lá no início, né? Aqueles que não têm esse preparo, talvez só com a paixão, talvez não vão ter o discernimento de entender. Mas com uma boa base você vai conseguir avançar e cruzar essa linha, né? De só do pronto-socorro, mas ir avançar numa coisa mais profunda para trabalhar o coração, a raiz do problema e a raiz da cidade onde você está, e enfrentando os ídolos, enfrentando as dificuldades. Amém, legal, obrigado. Realmente eu quis enfatizar, fazer essa pergunta próprio porque no canal, com certeza deve ter gente que está se preparando para ir para servir para a Europa e vai sim encontrar essa realidade de encontrar pastores ou irmãos, igrejas que vivem nessa doutrina liberal, é bem forte, seja na Itália, como Sim. também na França, isso é bem forte, no norte da Europa é bem forte, não tanto em Portugal, não tanto em Espanha, mas mais a gente encontra sim essa presença na Itália, na França, Sim. na Alemanha, no norte da Europa em si. E a gente tem que saber, é interessante, é importante a gente se preparar para estudar essa questão de teologia liberal, saber como discutir com eles, conversar com eles, porque se a gente vai plantar uma igreja, vai vir irmãos que provavelmente um irmão crente que veio dessa igreja e ele já tem toda essa doutrina. Talvez a gente vai fazer um intercâmbio, uma reunião com outras igrejas e tem pastores liberais. E a gente tem que seria importante de antemão já saber como lidar e saber as diferenças e tudo mais. Então, é um tema interessante que eu gostaria de
enfatizar aqui, porque realmente quem vai servir na Itália, no norte da Europa principalmente, vai encontrar essa questão.